Olá, graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja com você e com toda a sua família. Estamos aqui hoje ao som de Alan Passos. Alan Passos Project. Acho que a altura tá boa. Hoje nós vamos continuar no nosso passeio reflexivo sobre a epístola que só Deus sabe quem escreveu aos Hebreus. Deixa eu baixar um pouco mais o som. Tá bom. Epístola que só Deus sabe quem escreveu aos Hebreus. Hoje nós temos o capítulo 12 da Epístola aos Hebreus. Porque no capítulo 11 nos foi mostrada uma série de exemplos de fé, né? Pessoas que viveram pela fé, que venceram reinos, fecharam a boca dos leões, que viveram assim. Muitos deles foram apedrejados, cerrados, mas todos eles, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Por quê? Por que não alcançaram? Porque no tempo da história presente, a promessa estava prevista para os tempos da plenitude dos tempos, com a vinda de Jesus de Nazaré. E esses povos viveram antes de Jesus, eles viam no futuro, eles criam no Cristo, no Senhor Jesus Cristo, no futuro, como quem vê o invisível. Portanto, capítulo 12 da Epístola aos Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, deixemos toda a confusão, deixemos toda a incredulidade, deixemos toda a atenção para esse mundo que nos rodeia, esse mundo de ilusão, de pecado. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, com obstinação, com ousadia, com esperança, com amor, com alegria, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, unicamente para Jesus, autor e consumador da fé. Autor, porque foi ele que criou, ele é o autor, é o criador da fé, e o consumador da fé, aquele que consumou na cruz do Calvário, dizendo: Tetelestai, está consumado. Pai, recebei em tuas mãos o meu espírito, entrego o meu espírito. Ele é o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, desprezando a ignomínia, desprezando os açoites, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazes, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois aquele que suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos por qualquer motivo. Não é assim que deve ser. Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Se fosse preciso, era para combater até sangrar contra o pecado que em nós habita, o pecado que habita em mim, o pecado que nos aprisiona, o pecado que faz com que nós não enxerguemos a vitória de Cristo, a pátria celestial, as virtudes do tempo vindouro. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu,
Não desprezes a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Você sabe que o Senhor corrige aquele que o ama, né? O Senhor açoita qualquer que recebe por filhos. Oxe, se você suporta a correção, Deus os trata como filhos. Porque, eu pergunto a você, que filho há no mundo a quem o pai não corrija? Por um pouco de tempo, né? Eu corrigi os meus filhos. Por um pouco de tempo, Tainá, Chauara e Gabriel. Não é corrigir por um pouco de tempo. Muito pouco tempo. É um vaporzinho que passa. Um dia um bebê, no outro dia um adolescente já fazendo besteira. Aí você tem que corrigir, tem que direcionar por bom caminho, não é? E daqui a pouco são adultos, aí você não tem mais que corrigir nada, você só tem que indicar caminhos da eternidade para eles. Pois, se a palavra diz, qual é o filho que o pai não corrija? Tem alguém assim? Não, né? Agora, se você está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então você não é filho, você é bastardo. Você não tem a disciplina de Deus, você é um bastardo. Disciplina nenhuma, eu faço o que eu quero, eu banco a minha vida, eu sou dono do meu próprio umbigo, e eu faço e mando e desmando, se precisar eu piso alguém. Cara, você está sem disciplina, você é um bastardo, você não é um filho de Deus. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não suportaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Pensa comigo. Se você dá honra a seu pai e a sua mãe com toda, tem que honrar mesmo. Imagine o Pai dos Espíritos que criou os céus, a terra, todo o universo, tudo que neles há, e que te ama com um amor tão grande a ponto de descer da glória do trono e se fazer um bebezinho humano e crescer entre nós aqui para mudar a cara do mundo todo, para vencer a morte, para ser o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e estar vivo. Porque aqueles que na verdade por um pouquinho de tempo nos corrigiu como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza. Mas depois, essa correção produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, produz os frutos do Espírito, produz os frutos da paz, produz o fruto da alegria, produz o fruto da temperança, do domínio próprio, produz os frutos dos que se exercitam na paz. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei caminhos de veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Seus joelhos estão desconjuntados, seus pés cansados por ter tomado caminhos pedregosos, caminhos errôneos. Torne o caminho da justiça, o caminho de Jesus. Ande nesse caminho, faça a vereda direita para os seus pés, para que você seja inteiramente curado e não manqueje mais. E tem mais, segui a paz com todos. Segui a paz e a santificação, porque sem ela, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Portanto, tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Cuidado
com a raiz de amargura, cuidado com a tristeza, cuidado com o desânimo, cuidado com que as aflições do mundo lhe façam assim, sabe? Um ser que amargurado e que essa raiz de amargura brote e perturbe toda a sua alma e muitos sejam contaminados por meio dela. E tem mais, ninguém seja um fornicário, não é? Ou um profano como Esaú, que por um manjar, por comida, vendeu o seu direito de primogenitura, tinha as promessas das suas bênçãos, mas por causa de uma comida, de um prato de comida, de lentilha, vendeu. Disse assim, eu quero lá saber de promessa divina, me dá essa comida aí que eu te passo o direito de primogenitura para o seu irmão. Porque nós sabemos, e bem sabeis, que, querendo ele, Esaú, ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento no coração dele, ainda que ele tenha chorado, buscou com lágrimas, mas não tinha um arrependimento genuíno no coração. Agora nós aqui, que aqui estamos, não chegamos àquele monte aonde Deus entregou as tábuas a Moisés, né, as tábuas da lei, aquele monte fumegante, aquele monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Devia ser uma visão assim, Spielbergiana, né? A visão daquele monte, aquelas tempestades, aquelas trovões, aqueles raios. E ao sonido de uma trombeta, segundo a palavra, não é? E a voz daquelas palavras celestiais, a voz de Deus, a qual aqueles que a ouviram, aqueles homens que ouviram aquelas palavras que vinham do monte, vinham de algum lugar, com aquele som de trombeta, pediram para que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. E se até um animal qualquer tocasse o monte, seria apedrejado. Diga aí. E tão terrível era essa visão, que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Moisés tremia. Mas nós chegamos ao monte de Sião, nós chegamos à cidade do Deus vivo, nós chegamos à pátria celestial, a Jerusalém celestial, nós chegamos aos muitos milhares de anjos. É aí que nós estamos, cara, embora não vejamos essas realidades. Nós chegamos à Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos do céu, esses que estão escritos nos céus, e nós chegamos a Deus, o Criador e o Juiz de todos. E nós chegamos aos espíritos dos justos, aperfeiçoados e, acima de tudo, nós chegamos a Jesus, o que é mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, o sangue de Jesus, que fala muito melhor do que o sangue de Abel. Vede que você não rejeite ao que te fala, essa fala que está chegando ao seu coração, não rejeite, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu, porque Jesus viveu na terra, ressuscitou e subiu aos céus para prepararmos lugar. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas,
para as que são imóveis, as que permanecem. Porque as coisas feitas, as coisas criadas, elas têm um prazo de validade. Elas passam. Essa vida aqui na terra acaba. Você pensa que a vida é só isso? É olhar para um lado, para o outro, comer, beber, se alegrar, dormir, acordar, fazer sexo. Você está muito enganado. É ganhar dinheiro, é ganhar, juntar, encher a conta do banco de dinheiro e dizer: estou em paz, tenho em abundância e vou dizer a minha alma para gozar do que eu tenho. E se a morte chegar e disser: louco, ainda hoje buscarão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Portanto, é isso que o versículo diz aqui, olha. Ele diz aqui, olha, e esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, as coisas criadas, as coisas que são finitas, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam, as eternas permaneçam. E as eternas, Jesus tem dito, é a vida eterna, é a vida que Ele nos dá, é a vida que Ele nos prometeu. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, um reino eterno, um reino de paz, um reino que é onde habita a justiça, um reino em que não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem clamor, nem briga, nem confusão. O reino de paz eterna, aonde Deus, Jesus, é o leão da tribo de Judá, que há de julgar todas as coisas, porque Ele e o Pai são um. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, porque a nossa vida é graça. É graça pura, é graça de acordar, é graça de dormir, é graça de ter o café na mesa, é graça porque tem o pão, é graça de ter o emprego, é graça de ser acolhido, é graça, é pura graça, todo tempo, toda hora. Essa graça que nós devemos reter no coração e na alma e anunciar como esperança para o mundo. Sabe? Essa graça, pela graça, sirvamos a Deus agradavelmente, com alegria no coração, com esperança, com bondade. Agradamos a Deus com reverência, com piedade, com amor, com dedicação, com acolhimento ao próximo, com esperança, com alegria, com essa paz que Deus nos deu, que Jesus nos dá. A minha paz eu vos dou, disse Ele, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, mas acolha o próximo, não julgue ninguém, seja um agente amoroso, abençoador neste planeta, um agente de acolhimento, de perdão, um agente que faça com que outras pessoas sejam abençoadas, seja uma ponte que conduza pessoas a essa paz que excede a todo entendimento, e é a paz de Cristo, porque diz a palavra que o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele é um fogo consumidor. Para quê? Para consumir os nossos pecados, para pagar o preço na cruz do Calvário e para dizer: filho, bem-vindo, seja bem-vindos, filhos meus, à casa do meu Pai, à universal Assembleia dos Santos, a essa paz que eu vos dou e não vos la dou como o mundo a dá, mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém.